Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Proteja seu circuito regulador limitador de corrente com MOSFET. Você já se perguntou como proteger um circuito contra correntes excessivas sem comprometer a tensão de alimentação? Imagine que você tem um circuito sensível e precisa garantir que ele funcione sem riscos de sobrecorrente. É aí que entra o regulador limitador de corrente com MOSFET. Ele é um verdadeiro escudo contra picos de correntes e pode ser usado em várias aplicações, como portas USB, powerbanks, entre outras aplicações. Se um power bank liberar corrente demais, pode causar uma queda indesejada de tensão, prejudicando a alimentação de um dispositivo. Então, como garantir que o circuito opere de forma segura? É sobre isso que eu vou falar nesse tutorial. Vamos lá? Nem todo circuito possui um limitador de corrente embutido, e quando isso acontece, o que fazer? Alguns conversores DC-DC até possuem essa função, mas muitos sistemas operam diretamente em uma tensão fixa, como 24 volts, sem um conversor no meio. Se sua carga precisa operar exatamente a 24 volts, mas a corrente precisa ser limitada, um bloqueio adicional se faz necessário. É nesse cenário que um limitador de corrente externo entra em ação. Pense nisso como um guarda de trânsito eletrônico, garantindo que a corrente não ultrapasse o limite permitido. Dessa forma, evitamos danos nos componentes e asseguramos um funcionamento confiável do circuito. Os circuitos limitadores de corrente fazem parte de uma grande família de dispositivos de proteção. Eles estão no mesmo grupo dos controladores de hot swap, protetores contra curtos-circuitos e circuitos de diodos ideais. O princípio de funcionamento é bem simples. Quando a corrente atinge um valor pré-determinado, o circuito age para controlá-la. Isso pode acontecer de algumas formas: cortando a corrente, reduzindo a tensão ou interrompendo a condução até que um novo ciclo se inicie. O grande segredo aqui é o MOSFET, que não só atua como uma chave eletrônica, mas também pode funcionar como um regulador linear, dissipando parte da potência para manter a corrente sob controle. Se fosse tão simples quanto colocar um MOSFET pronto, seria ótimo. Mas não é bem assim. A escolha do MOSFET adequado é fundamental para garantir que ele opere dentro da chamada área segura de operação, ou SOA. E o que isso significa? Significa que o MOSFET precisa trabalhar dentro de limites seguros de tensão, corrente e temperatura para evitar falhas. Já viu o MOSFET fritar do nada? Provavelmente ele saiu da área segura de operação. A temperatura, o tempo de condução e até mesmo as variações na carga influenciam diretamente na escolha do componente. Um diagrama de SOA, área segura de operação, pode ajudar a visualizar isso, mostrando em que região o MOSFET pode operar sem riscos. Agora vamos falar de um IC muito interessante para a limitação de corrente, o MAX 17523 da Analog Device. Esse pequeno notável já vem com MOSFETs internos e permite ajustar a corrente de 150 mA a 1 A. Mas como ele atua na prática? Simples. Quando a corrente atinge o limite configurado, o IC pode tomar diferentes atitudes. Pode cortar totalmente a corrente e esperar um tempo para depois reativá-la. Pode interromper permanentemente até que um novo acionamento aconteça, pode reduzir a tensão para manter a corrente dentro do limite seguro. O diferencial desse componente é que ele garante que os MOSFETs internos operem sempre dentro da área segura, o SOA, sem a necessidade de cálculos complexos. Isso facilita bastante a implementação e torna o circuito muito mais confiável. Falando em soluções simples e eficientes, outro componente muito utilizado no Brasil para monitoramento de corrente é o HB7800. Mas o que tem ele de especial? Primeiro, ele consegue medir corrente em sistemas que operam de 8 volts a 450 volts. Isso mesmo, ele é um monitor de corrente high side, o que significa que a medição acontece diretamente no positivo da alimentação. Seu ganho de tensão fixo é de 1 volt por 1 ampere, tornando sua leitura muito fácil de interpretar. E como ele funciona? O HV7800 mede a queda de tensão em um resistor de shunt e gera um sinal proporcional à corrente.
Esse sinal pode ser usado para monitoramento, controle e proteção de circuitos. Como ele não interfere significativamente na linha de alimentação, é uma solução ideal para fontes de alimentação, motores e sistemas industriais. Se você trabalha com potência e precisa monitorar correntes de forma simples e confiável, esse regulador pode ser uma ótima escolha. Conclusão: se tem uma coisa que aprendemos hoje é que limitar a corrente não é um problema, desde que utilizemos os componentes certos, seja com MOSFETs operando como reguladores, seja com circuitos integrados como o MAX 17523 ou monitores como o HV7800. Sempre há uma solução eficiente para evitar sobrecorrentes. A grande vantagem dos circuitos integrados dedicados é que eles simplificam a implementação e garantem segurança sem a necessidade de cálculos complexos. Agora é hora de colocar esse conhecimento em prática. Se você trabalha com eletrônica de potência ou projetos que envolvem corrente controlada, experimente esses circuitos e veja como eles podem melhorar a confiabilidade do seu sistema. E aí, pronto para testar essas soluções no seu projeto? Assim, garanta que não vai ter fogo no parquinho. E bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!